estamos estudando Tito, hoje nós vamos falar crentes ou cretenses. Esse é o título de hoje aqui. Crentes ou cretenses. Tá? Por quê? Vocês viram aí no texto da palavra de Deus que um homem lá de Creta. Creta é uma ilha na Grécia, ok? A ilha de Creta faz parte do arquipélago lá na Grécia. E era uma ilha que Paulo havia evangelizado. Existiam diversas cidades, é uma ilha grande, vocês viram? Uma ilha de 600 quilômetros. É uma ilha grande, tem diversas cidades neste local. Paulo evangelizou essa ilha e ele deixou um dos seus filhos na fé naquela ilha. Qual é o filho na fé que ele deixou na ilha? Tito. Ele deixou o Tito lá na ilha para colocar em ordem todas as coisas. O que era? Estabelecer presbíteros, dirigente para todas as igrejas que Paulo havia fundado, Paulo havia evangelizado, e os cretenses, então, estavam se convertendo e vindo para a igreja. Só que essas pessoas que estavam vindo para a igreja, eles tinham uma má fama. O profeta, porque é o seguinte, todo mundo fora do mundo, em outra cidade, no mundo daquela época, sabia que os cretenses tinham uma má fama. E Paulo, ele escreve o que um dos seus profetas falou a respeito dos cretenses. Vocês viram aí no texto? Ele dá os adjetivos. Olha o que as pessoas falam a respeito desses homens aqui dessa cidade. Dos homens, mulheres, das pessoas que moram aqui na igreja de Creta. Olha a imagem que as pessoas têm desses homens. Tá? Por isso que é importante. Então é isso que a gente vai estudar aqui nessa noite. A respeito disso daqui. Então a gente vai fazer uma comparação entre os crentes que nós temos hoje na igreja e os cretenses. A gente vai trabalhar um pouco a questão do caráter dos cretenses e depois, no final, a gente vai... Escuta aqui. Nós somos crentes ou nós somos iguais a esse tipo de homens? Porque nós viemos aqui, nós viemos do mundo, nós viemos de uma outra religião, nós viemos de uma outra... fora da igreja. Nós tínhamos a nossa religião, nós tínhamos a forma nossa de viver, nós tínhamos a nossa forma de pensar. E agora nós viemos para a igreja de Cristo. E aí? Nós mudamos ou continuamos sendo aquela mesma pessoa ao qual nós éramos antes? Tínhamos aqueles péssimos hábitos, tínhamos aquele tipo de palavreado, tínhamos um comportamento lá fora. Quando nós estamos na igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, nós estamos como nós estamos agora? Por isso que essa aula aqui hoje vai tratar a respeito desse assunto. Então, na minha introdução, os cretenses, olha só o que ele diz aqui, são sempre mentirosos. Essa é uma citação da literatura grega clássica. Paulo escreve aquilo que a literatura grega falava naquela época. Por isso que ele cita um dos seus profetas. Olha aqui que a própria literatura deles falava a respeito deles. Que eles eram o quê? Um deles, seu profeta, disse, os crentes são sempre mentirosos. Olha que coisa feia. Que coisa, hein? Olha que adjetivo, olha que qualidade, olha que coisa que as pessoas falavam a respeito de uma pessoa. Deles próprios, olha o que eles falavam. Um dos seus escritores, os seus escritos. Quando a gente vai para fora aqui do Brasil, a gente chega assim, eu vejo de vez em quando no YouTube, as pessoas fora do país, e eles vão perguntar, esse dia eu estava vendo o pessoal na Rússia, aí eles estavam perguntando assim, você conhece o Brasil? Conheço. O que você conhece do Brasil? Carnaval. Futebol. Nós somos conhecidos lá fora com carnaval. Aí vamos para o carnaval. Mulherada pelada, toda aquela sensualidade, toda a questão de bebida, toda a questão... tem aquele universo todo. E pelo futebol.
É assim que nós somos conhecidos lá fora. Tem mulheres que não podem entrar na Europa porque acham que as mulheres brasileiras que vão lá só vão ser para se prostituir. Existe isso, né? Mas nem todo mundo que vai fazer essa viagem lá para fora, vai para a Europa, vai em busca de um trabalho, vai em busca, né, de alguma coisa. Lógico, não vamos tapar o sol com a peneira que não existe isso. Existe essa prostituição. Mas todo mundo é assim? Não. Aí eles generalizam. Generalizam. Então, a má fama nossa aí fora de brasileiros, a nós aqui mesmo, nós somos, né, nós temos um problema de xenofobia. A gente, quando encontra uma pessoa do norte, principalmente se for da Bahia, isso aí é baiano. Baiano cansado. Ele não gosta de trabalhar. Você vai ver nas brincadeiras, nas piadas, adjetivo. Ah, o carioca. O carioca só gosta de praia. Qual é a característica do paulista para o Brasil inteiro? É o cara que trabalha. Está vendo a diferença? E não é verdade, né? Porque quem construiu isso daqui foi quem? O pessoal, os nordestinos. Nós só temos São Paulo do jeito que nós temos por causa do pessoal do norte. Dos nordestinos, dos nortistas. Eles que são a pujança do trabalho nosso aqui, no nosso estado. Para vocês verem como é que é. Então, essa fama, ela corre. Essa fama, ela corre. E agora, nós que estamos aqui hoje. Então, preste atenção, nós temos que tomar cuidado com isso daqui. Não foi com frequência que Paulo citou os tesouros da literatura clássica e quando o fez, não recorreu aos mais celebrados dos poetas gregos. Eu acho interessante. Paulo, ele era um erudito, era um homem muito inteligente. Paulo era um homem muito culto. E não foi a primeira vez que ele vai usar. Em outras passagens bíblicas, Paulo sempre vai usar os meios, a cultura da época, a cultura do povo, que o povo falava. Quer ver um exemplo? Quando Paulo vai no Areópago, na praça da cidade, tá? Lá em Atenas. Ele vai no Areópago. E tem uma praça lá onde todos os sábios, os filósofos se reuniam, que a praça chamava Áraga, para discutir novidades. E quando ele chegou na cidade, ele começou a dar uma volta antes de chegar na praça, e ele começou a ver a estátua para tudo quanto era Deus. Por causa do panteão, né? Os gregos tinham um panteão, tinham um número infinito de deuses. E para cada deus eles faziam uma estátua. E os gregos, para não pecarem contra um deus que eles não conheciam, eles fizeram um monumento sem uma imagem e escreveram ao Deus desconhecido. A gente só não fez a imagem dele porque a gente talvez não conhece. Vai que a gente esqueceu algum Deus e a gente não sabe a imagem dele. Então nós vamos fazer pelo menos um monumento e vamos escrever aqui ao Deus desconhecido. Quando Paulo está passando naquele panteão de Deus e vendo aquele monte de imagem, ele vê esse totem escrito lá, o Deus desconhecido. Quando ele chega na praça, lá na Áraga, na praça, com todos os filósofos, ele levanta e pede a palavra, e ele vai falar o seguinte, eu passei aqui na cidade de vocês, e eu vi que vocês são um pouquinho supersticiosos. Um pouquinho, né? Mas eu quero falar com vocês sobre um altar aqui que vocês fizeram. Um altar escrito ao Deus desconhecido. Eu quero falar para vocês esse Deus desconhecido para vocês. E começou ali a pregar. E começou a pregar. Ele não teve tanto êxito. Porque eu já expliquei para vocês aqui. Ele não teve tanto êxito. Algumas pessoas acreditaram. Mas chegou em dado momento que todo mundo mandou ele parar de falar. Por quê? Porque o sermão dele, ele errou no sermão. Que depois ele vai corrigir. Quando ele chega lá em Corinto, falou, o que eu errei lá em Atenas, eu não vou errar aqui com vocês hoje. Se eu entrar aqui hoje, eu não entro na aula. Esse é o meu problema. Então, mas ele pregou ao Deus desconhecido. Tá vendo? Ele era muito inteligente, o Paulo.
E ele vai falar dos estoicos, dos epicureus, ele vai falar dos filósofos, ele usa a linguagem deles, ele usava a linguagem deles. Paulo aqui está usando uma linguagem deles lá, do pessoal de Creta. E eles, quando escreve isso daqui, ele escreve para eles, tá certo? E ele fala a respeito desse discurso que ele fala para esse homem aqui. Interessante. Muitas pessoas falam que Paulo, quando ele citou, ele dá até o nome aqui, eu escrevi até o nome. Deixa eu ver aqui. Calímaco. Calímaco. É o cara que escreveu que os cretenses são sempre mentirosos. É o nome desse poeta que ele cita aqui. Os escritores bíblicos citam que ele estava citando Calímaco. É um escritor naquela época que ele que mencionava nos seus escritos que os cretenses eram sempre mentirosos. Olha que fama. Que fama ruim, né? Você tem uma fama que você é uma pessoa mentirosa. Mas é brincadeirinha. É um mito de brincadeirinha. Você sabe que eu estou brincando, né? Eu estou mentindo, mas eu estou brincando. Você sai sempre com essa, que você está brincando. Chega uma hora do dia que você falar a verdade e ninguém vai acreditar em você. Então, ele fala a respeito disso daqui para eles, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Então, o caráter dos cretenses. Primeiro, a falsidade. A acusação de falsidade é feita também por um outro bibliotecário lá de Alexandria, que ele vai citar também, essa questão deles serem mentirosos. Tá? Tanto é que as pessoas, quando viam alguém mentiroso, as pessoas não falavam que ele era mentiroso. Nossa, você é um cretense? A fama dos cretenses era tão ruim que se eu estivesse conversando com o seu Rodolfo aqui, o seu Rodolfo não é cretense, ele é espanhol, e eu também sou espanhol. E aí ele falasse uma mentira para mim, eu chegava para ele, o senhor é um cretense? Aí todo mundo já sabia, mentiroso. Mentiroso. O caráter deles saía da cidade, ia para outros países, e os homens usavam isso como uma coisa jocosa para falar com as pessoas, se referiam aos cretenses. Você está fazendo igual aos cretenses? Você é um homem, você é uma mulher mentirosa? Eles faziam essa referência aos cretenses. Olha só o caráter deles. Tá? Então, falsidade. A falsidade e o engano, sejam em palavras ou ações, são condenados não apenas pela luz das Escrituras, mas pela luz da própria natureza. Ninguém gosta, gente. Ninguém gosta. Embora que isso está intrínseco dentro da nossa... dentro da nossa natureza, a gente já nasce com essa natureza pecaminosa. Quer ver? A questão de mentir. Uma criancinha cresceu. Você não ensina nada de errado para ela. Ela vai, ela pega açúcar e ela come. Daqui a pouco você vai falar com ela assim, você comeu açúcar? Ela não, ela está limpando assim, você vê um monte de açúcar na boca, e ela limpa, ela fala, quem falou para ela que era para ela mentir? Ninguém precisa nem ensinar. Já está na natureza da criança. O engano, a falsidade, o engano, já está na minha natureza e já está na sua natureza. Se não for Jesus Cristo entrar na nossa vida, se não for a palavra de Deus transformar a nossa vida, nós seremos homens e mulheres que vamos enganar, vamos enganar a nós mesmos e vamos enganar os outros durante toda a nossa vida. Isso aqui é uma mudança que o Espírito Santo tem que fazer em nós. Essa questão de ser falso, essa questão de se enganar. Gente, nós temos que tomar esse cuidado. E isso é uma característica muito ruim que pode ocorrer na nossa vida. Tá? A Bíblia vem reprovar isso para nós. Agora, quanto mais a luz de Deus, a luz da graça de Jesus Cristo, não brilhar na nossa vida, mais dificuldade nós teremos, irmãos, de reprovar a questão da falsidade, a questão, gente, do engano na nossa vida. E eu acho interessante, irmãos,
que isso daqui se torna um vício na nossa vida. Um vício na nossa vida. E eu acho que os cretenses já estava tão intrínseco na sociedade mentir, que eles louvavam a mentira. Que eles tinham prazer na mentira. Era uma coisa tão comum na vida deles, que eles viviam na mentira. A sociedade cretense era uma sociedade. Agora os crentes estavam vindo para a igreja, os homens estavam aceitando Jesus, e eles estavam vindo para a igreja. E eles estavam vindo com esse péssimo hábito. Embora é uma coisa que está dentro do coração nosso, mas também é um péssimo hábito nosso, que a gente tem que cortar. A gente tem que corrigir. Tudo bem, gente? E na nossa vida, gente, para a gente se dar bem, para a gente se safar, para a gente sair bem na fita, para a gente sair bem nos relacionamentos, para a gente sair bem, a gente tem que tomar muito cuidado com a mentira. Isso é, irmão, isso é uma coisa na nossa vida que isso faz parte do nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos profissionais, relacionamentos pessoais, relacionamentos de igreja, até de igreja. Nós temos que tomar esse cuidado. Isso aqui estava intrínseco, isso aqui dentro da natureza deles, tá? A questão da falsidade. Outra coisa, aí tem a segunda parte, que é a mentira. Olha só. Como deveríamos nós, que somos reputados como filhos de Deus, abominar essa prática da qual até os filhos dos homens se envergonham? De vez em quando, a gente encontra pessoas, e moralmente você vai observar que as pessoas, até fora da igreja, moralmente as pessoas não aceitam mentira. E existe um ditado no mundo, né, que a mentira tem perna curta, né? Você vê, uma coisa até fora da igreja. Até fora da igreja. A questão da mentira. Gente, a gente não gosta disso. Moralmente, mesmo nem sendo crente, e agora sendo filho de Deus. Como pode nós, como filhos de Deus, nós aprovarmos essas atitudes? Nós precisamos combater isso daqui. Mulher, você precisa combater isso no seu marido. Marido, você precisa combater isso na sua mulher. Pais precisam combater isso nos filhos. Filhos precisam combater nos pais. Nós, como igreja, temos que combater isso daqui. Nós não devemos aceitar isso daqui. Mentira não faz parte do povo de Deus. Não deve fazer parte da nossa natureza. Não deve fazer parte da nossa vida. Outra coisa, Apocalipse, ele é cruel com os mentirosos. Os mentirosos não vão herdar o quê? Os céus. Não vão herdar. Por que está escrito lá os mentirosos? Podia escrever tanta coisa, não podia escrever? Por que ele escreve mentiroso? Por que ele escreve? Porque não é uma pessoa verdadeira. Não, a verdade não estava nessa pessoa. Ela não vivia na verdade. A questão da mentira é um problema. E se a gente não corrige, se nós mesmos, que falamos às vezes mentira, nós mesmos temos que tomar esse cuidado. Por isso que a gente está precisando do Espírito Santo e da Palavra de Deus, porque o Espírito Santo e a Palavra de Deus, ele é a nossa consciência. Que quando a gente mente, quando a gente deixa de falar a verdade, gente, o Espírito Santo deve ser o primeiro alerta na nossa vida. Agora, cuidado para você não ficar uma pessoa cauterizada, onde você já viveu uma vida de tanta mentira, que o Espírito Santo já não tem mais espaço. Nem para incomodar você. Nem para incomodar a sua vida. De uma mentira que você falou. De uma mentira que você... Porque a hora que você fala mentira, você tem que sustentá-la, né? É um grande problema que a gente tem. Muito cuidado, gente. Muito cuidado. Isso aqui é uma luta para nós, irmãos. Tá? Então, preste atenção. Quer ver? É justamente reputado uma desgraça para os homens comuns o ser pego numa mentira. Quão vergonhoso deve ser ainda mais para os cristãos.
Se os pagãos querem professar a verdade para se assemelharem a um falso Deus, não deveriam os crentes que são filhos de Deus, do Deus verdadeiro, e que são imagem da palavra da verdade, que é Cristo, falar sempre a verdade como parte dessa filiação? Eu tinha um pastorzão, meu velho pastor Delfino, ele sempre disse para nós: mesmo que você tenha prejuízo em qualquer área da sua vida, fale a verdade. Mesmo que você tenha prejuízo em qualquer área da sua vida, emocional, espiritual e material, fale a verdade para outra pessoa. E você vai ver o que é que Deus vai fazer na sua vida quando você falar a verdade. Que coisa, né? É um absurdo isso aqui. Isso é uma realidade. Fale a verdade. Mesmo que traga prejuízo para a gente. Mesmo que traga, irmãos, dificuldade para nós. Use sempre a verdade. Porque a verdade, irmãos, ela é de Deus. A verdade faz parte da natureza do nosso Deus. Em Deus não existe, irmãos. Não existe em Deus. Ele é o Deus da verdade, irmãos. Ele é o Deus que não pode... Ó, vamos ler o verso de número 2, Tito 1:2. Coloca aí. Nós temos um Deus que não pode mentir. Olha esse verso de número... O capítulo 1, vamos lá? Ó, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, não tem na natureza de Deus a mentira. Não existe, por exemplo, o que existe na natureza de Deus? Amor. Deus é amor. Ele é, por essência, ele é amor. Deus é bondoso. Deus é misericordioso. Agora, uma coisa que Deus não pode fazer, o que é? Mentir. E agora nós temos o DNA de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós pertencemos à família de Deus. Nós aceitamos Jesus como nosso único suficiente Salvador. Somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Que negócio é esse, irmão? Fala, irmãos. Não tem como. Não existe essa possibilidade. Quer dizer, existe a possibilidade? Existe. Mas não deveria existir. Por isso que precisa de uma transformação. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos de um novo nascimento. Nós precisamos de uma mudança radical na nossa vida. Nós precisamos de uma metanoia, uma mudança de mente. Uma mudança de coração. Que é uma coisa que é Deus que faz em nós. Livro do profeta Ezequiel. Capítulo de número 36. Deixa eu ver se é isso aqui. Ezequiel 36. Deixa eu ver se é o 36. Aqui, é esse mesmo. O verso de número 26 em diante. Coloca lá. Ezequiel 36, 26 em diante. Vamos pensar um pouquinho nesse texto aqui. Eu vou tratar hoje desse texto, depois eu vou tratar esse texto também na ceia com vocês. Preste atenção aqui nesse verbo aqui agora. O verbo está conjugado no plural. Quando chega no coração, ele está no singular. Olha aqui que interessante, hein? Olha que interessante aqui o versículo para nós. Dar-vos-ei. É Deus que está fazendo isso daqui, Dar-vos-ei coração novo. Por que ele não colocou corações
novos. Mas por que ele não colocou? Se ele está falando no plural, por que ele vai colocar um coração singular? Um coração só em nós aqui, gente. Nós temos um coração. Tá? Presta atenção. Ó, o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Dar-vos-ei, é no plural. Agora ele vem para o singular. Coração novo. E porei dentro de vós, no plural, espírito novo. Ué, por que não são espíritos novos? Tirarei de vós o coração no singular de pedra e vos darei coração de carne. É o coração de pedra, é o coração de Adão. É o coração que a gente nasce. Todos nós nascemos com o coração de pedra, um coração adâmico, um coração voltado para o pecado, um coração voltado para as coisas ruins na vida. Não existe justiça em nós. A gente não faz nada que a gente não queira ser louvado. A gente não faz nada que a gente não queira ser aplaudido. A gente não faz nada que a gente não queira, a gente não quer receber o merecimento, reconhecimento. A natureza nossa adâmica é assim. E vos darei um coração de carne. Quem é o coração de carne? É o coração de Eva. Porque Eva, Jesus quando nasceu, ele não veio aqui, ele veio da mulher. Quem é o pai dele? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que gerou, não gerou? Não gerou? Dentro dela, não tem a participação do homem, só tem a participação da mulher. Por isso que aqui está falando de Jesus, Quando ele fala que ele vai colocar um coração novo aqui, um coração de carne, ele está falando um coração que é Jesus em nós. Ele está falando da pessoa de Jesus, que vai ser colocado em cada um de nós aqui. Então nós todos temos o mesmo coração, o coração de Jesus na nossa vida. Todos nós vamos receber o mesmo coração, vamos receber a mesma pessoa, vamos receber o mesmo Espírito. Não são diversos Espíritos, é um só Espírito Santo. É só Jesus que vem mudar a nossa vida. Olha que coisa o texto está dizendo para nós. Vamos para o verso 27. Vamos dar uma andadinha aqui nesse texto. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Aí é plural, palavra. Guardareis os meus juízos e os observarei. Observe só, o Pai está trabalhando lá em cima no nosso coração e mudando o nosso coração, tirando esse coração duro que a gente tem e colocando um coração de carne, um coração mole. Um coração sensível para as coisas de Deus. Então, de vez em quando, por que a gente não recebe? Porque a gente ainda tem um coração de carne, um coração de pedra. Desculpa. E ele tem que arrancar esse coração de pedra de nós. Se ele não arrancar, e quem é que arranca? É Deus. É Deus que faz isso, irmão. Não somos nós, não é a igreja. É Deus que faz isso, eu vou arrancar. Aí ele fala o seguinte, eu vou colocar dentro de vocês. Deus agora. Eu vou colocar Jesus... Eu vou colocar o meu espírito e farei com que vocês andem nos meus estatutos, na minha palavra. Eu vou fazer com que vocês andem, vocês guardem. Olha, que os meus juízos e os observei. Vamos para o verso número 28. Habitareis. Agora vem bênção para nós, né? Então Deus trabalha, Deus muda o nosso coração, Ele manda Jesus, Ele manda o seu Espírito e agora Ele vem bênção para nós. Habitareis na terra que eu dei aos vossos pais. Aqui é uma promessa para Israel, né? Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Vamos para o verso próximo, 29. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo
e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Fome zero, vocês viram aí? Fome zero, olha o fome zero aí. Ó. Vai trazer bênção para a nossa vida. 30. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais a vergonha da fome entre as nações. É bênçãos para nós. Agora, olha o 31. Então, toda vez que você vê a palavra então, pare. Tudo bem, gente? Toda vez que você lê, Tereza, a palavra então na Bíblia, pare. Porque o então tem algumas coisas lá atrás. Ó, depois que o Pai trabalhou na gente, presta atenção aqui agora, um negócio que você precisa aprender, que ensinaram para você quando você entrou na igreja, que aqui ele está ensinando outra coisa para nós. Ó, presta atenção aqui no que está escrito aqui. Luciene, olha a ordem que ele faz. Lá em cima Deus está trabalhando, não está? Ele está mudando a gente, Ele está colocando Jesus em nós, Ele está mudando o nosso coração, Ele está tirando o nosso coração de pedra, colocando em nós o coração de carne, colocando o seu Espírito, fez com que a gente andasse na sua palavra, Ele está enchendo a gente de bênçãos. E agora? Então, vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo. Aqui entra o arrependimento. Só agora que o arrependimento entra na minha vida e na sua vida. Só agora. Só agora. Aí quando você entra na igreja, o camarada fala o seguinte, ó, você tem que mudar de vida hoje. Ó, você tem que, nossa, você tem que mudar hoje. A sua vida vai ser mudada. Não, você veio aqui para a igreja? Nossa, como é que você está fazendo isso? Você está começando a vir na igreja, você se batizou nas águas. Poxa vida, como é que você está fazendo esse negócio ainda? Gente, houve um processo, vocês viram aqui? O Pai trabalhou, o Pai colocou Jesus em nós, o Espírito Santo, a gente já conheceu, andando na palavra de Deus, começamos a receber bênçãos, só agora que o arrependimento veio, depois de um tempo. Aí a gente cai em si, e a gente começa a ter nojo de tudo aquilo que a gente fazia, de tudo aquilo que a gente fez, de tudo aquilo que a gente falou, dos atos errados que a gente cometeu lá atrás, a gente começa a ter nojo, o arrependimento toma conta de nós. Então vocês viram que o arrependimento não vem primeiro? O arrependimento vem depois de um monte de coisa que Deus fez. Depois que a gente tem consciência. Olha lá. Então, só depois de tudo aquilo que está nos versículos anteriores. Isso aqui eu vou trazer no domingo à noite. E quando eu falar, vocês dão glória a Deus, como se fosse novidade, tá bom? Maravilha? Está no meu contexto lá. Está combinado, não está? Eu vou trazer no final desse mês aqui. Está dentro do meu contexto que eu vou pregar sobre João. Eu tinha que falar para vocês hoje aqui, porque estava no meu coração. Eu não ia aguentar. Estava explodindo. Ó, vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos. A gente não é assim de vez em quando? A gente deita na cama e a gente fala assim, puxa vida, como é que eu podia ter feito isso? Como é que eu podia ter tido uma atitude dessa lá no passado? Como que eu tomei essa decisão? Poxa, por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Olha como como é que eu vivia bêbado? Nossa, eu vivia numa miséria desgraçada. Olha que vida desgraçada que eu levava, de prostituição, disso aqui, um monte de coisa. A gente começa a ter nojo da vida passada que a gente tinha. Robson, o arrependimento veio depois de um monte de coisa, Robson. E hoje a gente está criando perfeição aqui na igreja. Não existe isso daqui, gente. Precisa Deus primeiro trabalhar em nós e mudar a nossa vida. Precisa o Espírito Santo estar dentro de nós. Precisa a palavra de Deus. As bênçãos de Deus. A gente experimentar a bênção de Deus. A gente conhecer a palavra de Deus. Aí, Robson, vem um arrependimento nosso. A gente cai na consciência. Por isso que a gente fica um crente firme. A gente fica firme com Deus. Cara, a gente se arrepende. A gente, de vez em quando, fala assim, meu Deus, como eu era. Como eu era. Eu tenho nojo do passado. Me dá náuseas. Me dá nojo daquilo que eu fazia. Se você não fazia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se você não era tão ruim. Mas quem era ruim, rapaz,
Terei nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades, das vossas abominações, das idolatrias que você fazia, de um monte de coisa que você fazia. Olha que coisa. É bonito esse texto demais, gente. Da palavra de Deus. Vamos voltar lá. Vamos voltar para Tito. Estamos em Tito, olha lá. Os crentes e a mentira. Então a gente só é mudado pelo eterno Deus, gente. Pelo eterno Deus, tá? Outra coisa. Ó, a prática da mentira. Toda mentira é prejudicial. Seja na brincadeira ou na má intenção, seja por mal ou por bem, porque ela é inimiga da verdade e quebra o 9º mandamento. Não dirás falso testemunho. Todas as vezes que a gente fala uma mentira, nós estamos quebrando o mandamento de Deus. Eu estou quebrando, você está quebrando. Toda vez que nós não dissemos a verdade, nós estamos quebrando o mandamento. Mesmo que alguém mente de brincadeira ou na esportiva, o perigo é o mesmo. Por isso, inverdades não podem ser ditas, embora não sejam pensadas ou desejadas. Então, vamos ler o Salmo 5:6. Salmo 5:6. Olha o que o salmista disse que Deus vai fazer com os mentirosos. Olha o que o salmista falou. Tu destróis os que proferem. Ó, o maior inimigo da gente, quando a gente mente, é o próprio Deus. O maior obstáculo que nós temos na nossa vida, quando nós mentimos, é o próprio Deus. O salmista está dizendo para nós, o Senhor, ó, aí ele diz assim, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Tá, isso aí não é conosco hoje, mas tu destrói os que proferem mentira. É um problema, tá vendo aqui, gente? Então, olha só, Deus destruirá os mentirosos. E muitos dos próprios pagãos viram a tolice e a insensatez dessa mudança. Eu acho interessante isso daqui. Sabe que... Quer ver? Você sabe que existia um grupo naquela época? Por exemplo, nós estamos falando aqui dos cretenses, né? Mas nós tínhamos os espartanos, que a gente vê nos filmes, né? Os espartanos, de vez em quando, lá. Um dia a gente assistiu aos 300, que tinha os espartanos, né? Eles eram chamados também, os espartanos, tá aqui, ó. Eu achei isso daqui. Lacedemônios. Tá? Eles eram chamados por causa da cidade que eles eram, né? A cidade lá de Esparta, ela era chamada de Lacedônia também. Ela tinha esse nome. Você sabe que os espartanos eram homens que não permitiam e as suas leis eles reprimiam todo tipo de brincadeira, todo tipo de piada e todo tipo de mentira. Era uma característica deles. Um povo mentia demais e o outro povo reprimia. E eles não gostavam nem de brincadeira e nem de piada no seu povo. As suas leis não permitiam isso. Você pode ver, quando a gente vê uma característica no filme lá, eles eram sempre sisudos, né? Homens sempre, né, fechados. Quando a gente assistiu, não sei se você assistiu o filme dos 300, né? Você vai ver eles sempre fechados. A questão da lei deles se opunha muito naquela época, tá? Observem só. Então, é muito séria essa parte aqui. Muitos cristãos estão debaixo do julgamento justo de Deus, porque começaram a mentir por brincadeira, adquiriram o hábito de mentir a sério. E por suas mentiras brincalhonas, acabam levando suspeita de sua conduta, que nunca pode ser acreditada, que não leva nada a sério. Ó, outra coisa, a mentira prejudica a verdade. Existem mentiras, irmãos, que prejudicam a verdade. Existem mentiras, irmãos, que atrapalham a vida, que prejudicam muito. Rapaz, quando as pessoas falam a respeito de uma outra pessoa, quando as pessoas dão juízo a respeito de uma pessoa, falam mentira a respeito de uma outra pessoa, prejudica a verdade, que a gente não conhece as pessoas.
Por isso que quem faz o juízo das pessoas somos nós. Somos nós. A gente entra no local, a gente conversa com as pessoas, a gente começa a tabular uma amizade com a pessoa. Tudo aquilo que falaram da pessoa, a gente começa a observar. Cara, mano, o que falaram dela não tem nada a ver. Que coisa, né? Infelizmente, prejudica a verdade. Essa é uma característica. Outra coisa, o perigo da mentira. Tá? Estamos tratando só essa questão da mentira hoje aqui para nós. Devemos pensar sobre o perigo da mentira por algumas razões. Toda falsidade e mentira são diretamente contra o próprio Deus, que é a própria verdade. Assim como por eles, um homem se torna mais diferente de Deus e mais semelhante ao diabo, que é o pai da mentira, é o diabo. Jesus mesmo disse assim: vós tendes por pai ao diabo. E vocês querem satisfazer o desejo dele. Toda vez que você fala mentira, você fala daquilo que lhe é próprio. Que a mentira está com o diabo. Então, nós nos tornamos filhos dele, nós nos distanciamos de Deus e nós nos aproximamos do diabo. Todas as vezes que nós proferimos mentira. Tudo bem, irmãos? Brincadeirinha, brincando, a gente fala as coisas, a gente pode depois mentir seriamente. Não permita. Não permita. Interessante, né? Essa questão de mentir é problemática. Nossa, todas as vezes que eu já fiz isso dentro do relacionamento, só tomei na cabeça. Ah, nossa, não podia ter falado isso, né? Que eu já menti. É lógico que eu já menti. Você pensa que eu nunca menti? Já menti. Mas todas as vezes que eu fiz, Robson, eu só tomei na cabeça. Sou plenamente consciente disso. Toda vez. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E prejudica a verdade. Irmão, e há perigo, é um perigo na nossa vida isso daqui. Da gente querer acostumar, irmãos, a fazer essas coisas. Muito cuidado, irmãos. Então, a mentira é uma coisa do inferno, irmãos. É um negócio que desagrada a Deus. Tá certo? Ele aborrece a Deus. E é uma obra do diabo, irmãos, contra nós. Uma língua mentirosa é uma das 6 coisas que o Senhor aborrece e que lhe é abominável. Quer ver? Provérbios 12, 22. Provérbios 12, 22. Ó, os lábios mentirosos são abomináveis mas os que agem fielmente são o seu prazer. Então, olha aí, os lábios mentirosos são abomináveis para Deus. Nós temos um grande, irmãos, obstáculo na nossa vida, que é o próprio Deus. Quando nós proferimos a mentira, nós estamos fazendo a obra do diabo, a obra do nosso inimigo. E nós estamos fazendo coisas que vai contra o nosso Deus. Então, mentira era uma característica da natureza desses homens lá. Eles eram, tá? E existe uma repreensão severa, ó. Repreensão severa aos mentirosos. Eu acho interessante. Há uma repreensão muito grande. Paulo, ele fala que esses homens não devem ser, irmãos, não devem, os crentes que estão vindo para a igreja, quer ver? Tito, vamos voltar para lá? Tito. Esses crentes que estão vindo para a igreja agora, eles não poderiam ser, ele não pode trabalhar com esse tipo dessas pessoas. Repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Repreensão severa. Eles devem ser repreendidos severamente. É uma das repreensões que a gente deve ter. Você já viu que a gente na igreja, tem igrejas, né, que exclui por pecados, né, sexuais, existe por roubo, mas não exclui ninguém por mentira? Paulo falou para quê? Para repreender severamente. Severamente.
Quando você sabe que a pessoa faz esse tipo de coisa. Você viu que a gente passa a mão? A gente passa a mão na cabeça das pessoas. A gente não leva a sério isso daqui, ó, a palavra de Deus. A gente não exerce a palavra de Deus, aquilo que Paulo está dando orientação para Tito em relação à igreja. Esse tipo de pessoas, vocês repreendem eles severamente. Eles devem ser repreendidos. Os tipos de pessoas que fazem isso. Paulo dá essa orientação para nós. É uma das coisas que a gente deve fazer para a igreja. Tudo bem, irmãos? Vocês estão tudo quietinhos? Não. Isso não. É questão de igreja, de disciplina, de um monte de coisa da igreja. Não, isso não. Isso já, meu Deus, Senhor Jesus, José Maria. Não, severamente não. Porque dependendo da mentira, né, vai virar uma confusão, né? Segundo, vamos lá. Outra coisa que o verso diz assim, ó. Um deles disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins. Volta lá no verso, capítulo 1, verso 12, põe na tela, para nós. Olha lá, são sempre, aqui está escrito feras terríveis. Na minha versão está escrito assim, ó, bestas ruins. Gente, o que é essa bestialidade dos indivíduos? O que é um indivíduo ser bestial? O que é uma pessoa ser bestial, irmãos? São pessoas sem entendimento em todas as coisas de Deus por natureza. Tão ignorantes como as bestas brutas. Como os animais. Que são ignorantes em relação a Deus, assim são os homens. Por isso que eles são considerados feras, bestas ruins. Sem entendimento nenhum das coisas espirituais. Quantas pessoas há que a gente conhece, conversa, bate papo no dia? Gente, eles são totalmente leigos, totalmente ignorantes, indoutos, com relação ao eterno Deus, ao seu Filho Jesus, ao Espírito Santo, às coisas de Deus, ao mundo de Deus. Eles só aprenderam aquilo que foi lhe dado por tradição de família. Mas eles não têm conhecimento nenhum. Ele fala o seguinte, que esses homens são um tipo de bestas. Ele usa essa expressão, tá? Na questão de serem ignorantes. Olha que coisa. Que são conduzidas por sentimentos e instintos baixos. E são conduzidos por consensualidade ou desejos ou instintos como bestas brutais. Vivem como se fossem bicho. Não vivem como se fossem filhos de Deus. Não vivem como se fosse a criação de Deus. Então, por isso que eles cometem as torpezas que eles querem fazer. As coisas mais baixas que eles querem fazer, eles vão fazer na vida. Por quê? Por causa da sua ignorância. Então, eles chamam esse tipo de homem de bestas ruins. Feras terríveis. Por causa da ignorância dos seres humanos. E nós não éramos assim? Poxa! Antes da gente vir para o Evangelho, a gente era assim. A gente bebia o que bebia, a gente saía com quem a gente queria sair, a gente fazia do nosso corpo o que a gente queria. A gente não estava nem aí com o nosso corpo, a gente não estava nem aí com a nossa vida. A gente não estava nem se prejudicava os outros, se não prejudicava a nós mesmos. A gente não queria saber, nós queríamos a nossa satisfação. Nós queríamos viver na nossa farra. Nós queríamos fazer o que a nossa carne tinha desejo. Bestas ruins. Feras. Olha só. Terríveis. Esses são o tipo de pessoas. Pessoas que não são tratáveis. Que são irreconciliáveis, que não se abrem aos diálogos e que não são convencidas racionalmente. Pessoas que não são pastoreáveis, que não são corrigíveis, não são treináveis, não são disciplináveis. E não tem gente assim? Não tem gente assim? Ruim. Você não consegue conversar com a pessoa. Você não consegue travar um diálogo. Tem pessoas que não conseguem ser funcionários. Tem pessoas que não conseguem ser mandadas. Tem pessoas que não conseguem, gente.
está debaixo da liderança de outros, não consegue viver em sociedade. São ignorantes em todas as áreas. É um absurdo. Bestas ruins. Está aqui, ó. Feras terríveis. Esse tipo de gente. Esses eram os cretenses. Agora nós viemos para a igreja, né, gente? Amém? Nós estamos aqui, sentados aqui, hein? A gente já não pode mais ser essa besta ruim. A gente não pode ser mais, nós não somos mais pastoreáveis. A gente não pode ser mais. O grande problema nosso hoje aqui, deixa eu explicar para vocês. Qual é o grande problema que a gente vê na igreja, eu como pastor hoje? É encontrar pessoas que são ensináveis. Eu sou um homem ensinável. Porque eu aprendi, eu tenho esse espírito, eu tenho essa coisa dentro de mim de aprender. Aprender. De querer aprender. E de entender que eu não sei tudo, que eu não conheço tudo, que eu não... né? De aprender com os outros. Eu sou ensinável. Principalmente naquilo que eu gosto. Imagina. Agora tem gente que está na igreja que não é ensinável. Que eu estou falando um negócio aqui, está sentado aí. Não é bem assim, não. Não concordo com esse negócio, não. Eu acho que é assim. Eu acho que é assado. Irmão, você pode discordar da minha opinião, mas você não discorde da palavra de Deus. Nem eu, nem você. A minha opinião, o que eu acho, realmente você pode discordar e você pode nem aceitar os meus achismos. Agora, quando eu citar o texto sagrado, quando alguém aqui citar o texto sagrado e falar o texto sagrado para você, ler o texto sagrado para você, aí, irmão, aguce os seus ouvidos. Abra o teu coração. Aquieta o teu coração, se assente e comece a aprender a palavra de Deus. A palavra de Deus. Leia a palavra de Deus e ela vai ensinar você. Então, de vez em quando, tem pessoas que não aceitam. Eu tenho homens que não aceitam. Uma grande dificuldade que nós temos na nossa... Eu vou numa reunião de obreiros, lá com 100 pastores. Quando eu vou ler um texto, a hora que eu leio o texto, os caras já fizeram 100 sermões ali dentro. Na cabeça deles. Você imagina agora que eu vou pregar para eles. Qual é a tendência nossa quando a gente vai ouvir o outro? É fechar. Porque a gente acha que a gente já sabe tudo. A gente acha que a gente já esboçou até o sermão. Nós temos esse grande problema. Se nós não nos disciplinarmos a nós mesmos, se nós não nos humilharmos a nós mesmos, se nós não trabalharmos isso no nosso coração e arrancar esse coração de pedra e Deus colocar um coração de carne em nós, a gente sempre vai ser assim. E a gente vai passar 1 ano sentado nas nossas reuniões e a gente não vai aprender nada. É a mesma coisa, você vai sentar 1 ano comigo aqui, 54 quintas-feiras, e você vai sair daqui, terminar o ano e não aprendeu nada. Porque você não é uma pessoa ensinável. Porque você tem os seus racismos. Você tem a sua experiência de vida. Você acha que talvez aquilo que você já viveu é o que é o certo. Mas não, o certo é a palavra de Deus. O certo é a palavra de Deus. Por isso que a gente fala a palavra de Deus. A gente transmite a palavra de Deus. Ela tem esse poder. Maravilha, irmão? Misericórdia, hein? Então, olha esse tipo de homens que ele está falando aqui. Pessoas assim são privadas. Pessoas assim, os bestas ruins, pessoas assim são privadas de compreensão, julgamento, razão, como todo homem natural está nas coisas de Deus. Precisam ser guiados por outros guias, como a soberba, o intelectualismo fútil, a luxúria, o apetite, sentidos e visão. Assim como os animais são, assim são as pessoas. Bestas ruins. Feras. Deixa eu ver como é que está na minha versão aqui. Jesus. Bestas ruins,
E aqui nessa versão está como que feras. Ali eu coloquei feras do mal, né? No texto aqui, ó. No meu esboço. Olha lá, feras do mal. Eu coloquei aqui para vocês. Então, eu estou falando sobre a bestialidade dos indivíduos. Olha só. São comportamentos bestiais e brutais, vorazes em seus conceitos e condutas. São nocivos e perigosos ao rebanho. Que vivem isolados e fora do aprisco. São lobos no meio de ovelhas. De vez em quando no meio da igreja tem gente assim, viu? Foi Agostinho que disse. Na igreja existem 2 tipos de pessoas. O joio e o trigo. O trigo nunca vai alcançar a Deus. O joio. O trigo vai. O joio nunca vai alcançar, mas ele está dentro da igreja. Está dentro da igreja, hein? Porque para algumas pessoas a igreja é um ambiente religioso. E você precisa de religião. Religião é ligar o homem a Deus. Nós não precisamos de religião, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. O mundo está cheio de religião. O mundo precisa de Jesus. Nós estamos aqui por causa da pessoa bendita de Jesus. E se não é Jesus mudar a nossa vida... Por isso que os 2 hinos que vocês cantaram hoje tinha Jesus para tudo quanto é lado. Eu fiquei maravilhado. Jesus, Jesus, Jesus. Aí colocou aqui, apareceu Jesus. Jesus é o centro do nosso culto, é o centro do nosso ensino, é o centro da igreja, é o centro da nossa vida. É tudo para nós. É Jesus. Tudo é Jesus. Então, olha só, esses homens são assim, irmãos. Comportamentos vorazes. Olha aqui agora. Há indivíduos que agem como uma fera animal. Nós temos um ditado comum quando nos vemos supervisionados ou ultrapassados em qualquer coisa externa e temporal. Dizemos, que besta eu fui. Quando a gente fala assim, não fala? A gente não usa essa expressão. Nós mesmos usamos essa expressão. Nossa, que besta eu fui. Mas bom seria se assim nos acusássemos seriamente. Bom seria se nós nos acusássemos seriamente, irmãos. Que besta era. Fui deixar a direção da palavra. Eu sofro com a concupiscência do meu coração, os desejos do meu coração, com a visão dos meus olhos, para este ou aquele pecado. Que eu, a quem Deus deu razão, julgamento, eleição, deliberação, sim, sua palavra, o seu Espírito Santo. E eu agora estou desprovido de tudo isso, porque eu sou uma besta fera. Irmãos, não era melhor você aceitar a vontade de Deus, mas agora você está vivendo na sua vontade, do seu jeito? Irmãos, tem gente que se faz surdo à palavra de Deus. Deus está falando, Deus está mandando a sua palavra, Deus está transmitindo, usando os seus servos, usando a sua palavra para falar com a gente, e a gente se faz de surdo. São comportamentos vorazes. Nós não queremos ouvir. Porque a palavra de Deus nos incomoda, ela é um espelho, que ela mostra toda a nossa realidade. Por isso que às vezes a gente não quer ler a palavra de Deus. Porque ela vai revelar quem nós somos. E ela mostra toda a imperfeição da nossa vida, a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus ela é complicada para alguns, para lerem a palavra. Complicada para algumas pessoas. Porque ela é um espelho para a nossa vida, tá? Então, infelizmente, existem pessoas assim. Outra coisa que ele fala aqui nesse texto, tá? Que é o terceiro ponto, e eu vou falar isso aqui. Eles quiseram comilões preguiçosos. Graças a Deus que eu sou um comilão ativo. Como? Mas eu sou ativo. Não, estou brincando. Gente, comilão preguiçoso. O que eles eram? Eles eram preguiçosos, gente. O que é isso daqui? Comilões preguiçosos. O último traço do caráter dos cretenses é uma consequência natural dos 2 primeiros. Uma vida de mentiras
e sem noção vai levar a uma vida descuidada e centrada na busca do prazer e nas suas diversas formas. Os cretenses, na busca do prazer nas suas diversas formas, gostavam de festas, farras, comidas. Por isso que Paulo diz que eles são ventres preguiçosos. Não porque não gostavam de trabalho, mas pelo estilo de vida fútil que eles viviam. O fim último dos cretenses era o empoderamento inútil. Eles eram pessoas, eles tinham uma vida devassa. Outra coisa, o mundo daquela época era um mundo de prazer, não era? Os cretenses, a cultura grega era uma cultura só voltada para o prazer. Então eles só viviam nessas luxúrias. Gente, o que eles tinham menos tempo era para trabalhar. O que eles tinham menos tempo era para produzir. Porque eles gastavam a sua vida com esse tipo de comportamento social. Era uma característica deles. Agora, eles vieram para a igreja. Aí Paulo vai corrigir, porque esses caras não podem ficar dentro da igreja com esse tipo de comportamento. Eles não podem ficar mentindo, eles não podem ser esse tipo de bestas feras, bestas ruins dentro da igreja. Você já imaginou se a igreja passa a mão no comportamento desse tipo de pessoa dentro da igreja? Aqui vira uma balbúrdia, então não precisa de igreja. A gente já é igualzinho lá fora, no mundo, então você não precisa vir para a igreja. Paulo vai corrigir esse tipo de pessoas. E ele faz essa correção. Então ele está falando para Tito, você tem que tratar com esse tipo de pessoas. Você não pode permitir esse tipo de pessoas. Tá certo? Agora, no outro estudo, eu vou parar aqui, já são 9h30, nós vamos tratar o seguinte: como é que a gente lida com os cretenses? Como é que a gente lida com esse tipo de pessoas? Como que nós lidamos com os mentirosos, com as bestas ruins e com os ventres preguiçosos? Como que se lida com isso? No próximo estudo a gente vai trabalhar isso daqui com vocês, tá bom? Amém, queridos? Eu sei que não é fácil não, mas é a palavra de Deus, gente. Tá aí para nós aí, ó. Quer você goste, quer eu não goste. Por isso que depois de muitos anos que eu estou trazendo para vocês. Eu não consegui trazer isso aqui há tempos atrás. Mas eu estou trazendo agora. Estou trazendo agora para uma igreja madura, uma igreja equilibrada, uma igreja que consegue receber essa palavra aqui, uma igreja que pensa. Amém, queridos? O Espírito Santo não permitiu que eu trouxesse anos atrás. Isso aqui está há anos comigo já. Anos está feito. E eu não consegui trazer. Estou trazendo agora para vocês, 2023, 2024. Porque chegou o momento que a gente pode receber um tipo de palavra dessa daqui. Amém, queridos? Deus abençoe você.